Você não achou que o Corinthians fez errado em subir você em 2017? Vendo a situação do 2007, time, né? Deu uma queimada 2007, em você. 2007. Perdão, 2007, deu uma queimada em você. Então... Eu teria dado uma segurada, velho. Uma joia da base, colocar num time que tava brigando pra não cair. Achei que foi precipitado, sabe? Botou o moleque na fogueira, Na fogueira, né, velho? Não teve planejamento nenhum. Subir na fogueira... É difícil. É que eu falo, você chegar no moleque que tá lá no... Ele vai querer, lógico. Pô, lógico, ele quer chegar. O sonho é chegar no profissional. Ele não tem noção se o time é ruim. Aí já vem lá de cima. Da diretoria, da comissão técnica. Porque na época, se vocês lembrarem, o time do Corinthians tecnicamente era muito horroroso. Quem que subiu com você? Quem que era a tua galera da base? Na época que subiu foi eu, Everton Ribeiro, Dentinho, o Fagner já tava, mas aí o Fagner saiu, o Fagner foi pro PSV na época Isso, lá, lembra que teve isso? Dentinho, aí depois veio o Boquita, Marcelinho, foi essa safra, né? O Lucas Sacha, que tá no Fortaleza hoje. O Lucas Sacha, você não sabia, não. O Lucas Sacha não chegou a jogar tanto no Corinthians, não. Mas ele foi embora logo cedo. Mas ele é meio dessa safra também, entendeu? Mas, infelizmente, 2007 foi uma época do Corinthians tava aí você sobe 2007 pro Campeonato Brasileiro direto. Não, aí eu joguei 2 jogos do Paulista, que o Corinthians não classificou, que foi com o Zé Augusto, que ficou de interino, né? Fiz meus primeiros 2 jogos. Aí depois chega o Carpegiani, que começa o Brasileirão 2007. Eu lembro disso aí, mano. Já dava uma tristeza, já. Quando o Dualib apresenta lá o Carpegiani e fala o nome dele errado, não sabia nem falar. Carpegiano. Não sabia nem falar, chamou ele de Parmegiano. Eu lembro. Maria. Cara, esses presidentes do Mas Corinthians. deixa eu perguntar um negócio pra você. Qual que tem aquela proposta que o Dualib fala que foi a maior proposta que teve? Qual que é a história da proposta que chegou pra você? Então, teve essa do Manchester que chegou diretamente pra mim, depois teve a do Chelsea. Então, a do Manchester você explicou aqui, sim, mas tinha valor já? Não tinha valor. A do Manchester era só aquele... exato, porque não precisava pagar, que eu tava livre, não tinha contrato. E a do Chelsea? A do Chelsea eu tava com contrato já com o Corinthians. Não, eu tava com contrato de formação, não tinha contrato profissional ainda com o Corinthians. Quando chegou a do Chelsea. E aí chegou a proposta na mesa, os caras, no caso, ofereceram um valor, mas eles na época falaram, não, o Lulinha vale muito mais do que isso, a gente quanto não era? quer. Aí, cara, não lembro o termo de valor, 10 milhões, acho que era alguma coisa nesse tipo aí na época, entendeu? Só que o Corinthians falou, na época não tinha contrato assinado, né, profissional. E aí, quando a proposta foi embora, que não tinha mais nada, eles falaram, a gente precisa amarrar esse moleque de algum jeito. 10 milhões de euros era mais ou menos? Era mais ou menos isso. Na época? Pra aquela época era um dinheiro bom. Não, aí, hoje, quem você já viu da base que sai por 10 milhões de euros? Ninguém. Da Difícil, base, ninguém. Difícil. Hoje, imagina 10 milhões de euros Então, em 2007. naquela época, então, muito dinheiro, cara. Dinheiro bom. E não... cara, Você é louco. Achei que o planejamento foi muito errado do Corinthians. Na época já devia... Pô, você tá louco, era muita grana. É que eu tô falando, grana, se hoje, se fosse naquela época, eu não teria ficado, então, né? Hoje, né? Mas essa do Chelsea aí, você não teve opção de escolha? Não, que nem eu falei, já tinha empresário e aí eu já não cuidava mais nada. Aí o Wagner tradava já era o Wagner. Corinthians. Ele não quis, o Wagner não quis? Não, o Wagner jogou na mesa, o Corinthians falou, não, a gente não quer porque a gente acha que pode conseguir muito mais com ele e tal. E aí depois disso eu assinei meu primeiro contrato profissional, que aí vem a história da multa de 50 milhões. Aí o Corinthians já aumenta a minha multa rescisória pra 50 milhões, entendeu? E aí já coloca aquela pressão maior. Quem imprensa sabe como que é, né? O menino, 50 milhões... Você tinha que resolver tudo depois, né? Vai ter que pegar uma bola ainda sozinho. Ainda mais naquela época de 2007, né? Que era uma época horrível. E como é que você conheceu o Wagner Ribeiro? Você falou que seu pai não gostava muito de conversar com o empresário. Como é que o Wagner conseguiu pegar o seu contrato? Passe na época ainda? Era. A gente assinou meio que um contrato, né? Na época, como eu tava me destacando muito, aí chegavam muitos empresários, né? Vários. Só que na época o diretor do Corinthians era o Vando. Não sei se você sabe, Vando de Moraes na época. E meu pai tinha um relacionamento legal com ele. Aí o Vando chegou, tem um cara aqui que esse aqui eu indico. E o Vando nunca tinha indicado nenhum pra gente. Ele falou, esse cara eu indico, que é um cara bom. Na época o Wagner tinha feito o Robinho, o Kaká, né? Antes, foram os 2 primeiros jogadores fera, assim, que o Wagner fez. E tal, e o Wagner veio com uma proposta boa pra gente também, entendeu? Falou assim, a gente sabe que você mora de aluguel e tal, tem uma condição difícil. Meu pai tinha um Fusca, meu pai ama carro, né? Meu pai tinha 30 carros que não valia um, né? Fusca, Brasília. Fusca, Brasília, variante. Nesse nível aí. E até hoje ele fica nesse nível aí, mas que ele gosta. Eu falo, você gosta disso, não é possível. Gosta de carro velho. Aí o Wagner veio com uma proposta legal de dar um apartamento pra gente e tal, melhorar um pouquinho mais. Falei, vai ser isso mesmo. E a gente,
E deu certo E nisso. deu certo, pô, deu certo, ajudou a gente pra caramba. Esse contrato profissional primeiro que a gente fez, eu não fui pra lá, mas financeiramente pra mim foi muito bom. Aumentou minha multa, aumentou meu salário também, que é normal e tal. Então pra mim foi importante pra caramba, foi Aí bom você demais. fica no profissional, pega aquela barca lá. Pelo amor então. de Deus. E eu costumo falar, o pessoal meio que joga, não é que joga, mas fala muito de 2007. Mas 2007 que nem eu falei. 2007 eu joguei o Sul-Americano, joguei o Pan-Americano, joguei o Mundial. E antes do Mundial teve um outro campeonato preparatório pro Mundial. Mundial Sub-17. Então em 2007 eu quase não tava no Corinthians. Eu tava mais com a seleção do que com o Corinthians. Só que eu cheguei na reta final. Eu voltei na reta final. Então, Faltando quantos jogos? cara, eu cheguei, acho que faltava 7 jogos pra acabar o campeonato. E o Corinthians já com a corda meio que aqui no pescoço, entendeu? E aí, pô, eu no Mundial bem, na Sul-Americana bem, os caras, pô, chegou o cara que vai salvar. Aí contratou o Ailton lá do México. Não, bosta, aí, viu? não. Aí o Corinthians nessa tomar no época, bufante, no rapaz. ataque tinha o Arce, Clodoaldo, Arce, Finazzi, Clodoaldo, Finazzi. o Finazzi na reta final se machucou, não Foi, Finazzi foi, machucou. foi. Os últimos 4, 5 jogos Foi, ele não foi. jogou. Era isso o ataque. Era... E a posição dele, pra mim, que ele era um meia mais assim, eles chamaram o Ailton do México. Lá que tava Ailton, pesando 198 quilos nesse ano, velho. Era uma barca Só furadaça. bosta. Aí me difícil, traz o cara. Vampeta também no meio da confusão. O Vampeta chegou lá Pra tentar ajudar, mas é. não tinha mais Difícil, muito mais o no que fazer. vestiário, mais no vestiário. E ele ajudou pra caramba, Não, viu? imagino. Ajudou muito depois que ele chegou. Era o Felipe, o goleiro que tava Era o Felipe. salvando É, na o época. Felipe. Não, o time Felipe. ruim é o goleiro. Eu lembro um jogo contra o Goiás, lá, que era o Goiás que a gente tava brigando com o Goiás. A gente tava empatando 0x0 o jogo, aí o Irã, o lateral direito, fez o Irã, o lateral direito, fez um pênalti no final do jogo. O Felipe defendeu, cara. Ali foi como... Porque aí depois desse jogo a gente tinha um jogo contra o Vasco em casa. Isso. Então, Que era só ganhar do Vasco que livrava. esse jogo eu tava no Eu estádio. tava cara. também, eu tava no estádio. Você jogou esse jogo? Joguei. O Você Arce, saiu jogando ou entrou depois? Sai jogando. o Arce perdeu. Tava jogando eu, Everton Ribeiro, Arce... O Everton tava jogando de lateral. 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 Ele O foi- Everton jogava de... Porque a gente jogava com 3 zagueiros. Era o Fábio Ferreira, Zelão... Nossa senhora. Fábio Ferreira, Zelão Betão. e Betão. O Betão... Betão até passa. Aí era o Arce, o Irã, aí jogava... Quando não jogava o Carlos Alberto, o Carlos Alberto, que É, não o é o Figueirense. Carlos Alberto. Não, não. o cara do Figueirense. ou o Vampeta, aí tinha o Bruno Otávio, Bruno Otávio. aí jogava o Finazzi, eu, o Dentinho, às Não, o vezes. Finazzi já não jogou esse. O Finazzi... Não, contra o Vasco ele jogou. Ele jogou? Não, contra o Vasco não. Foi o Arce, não. acho que foi o Arce. Jogou o Arce. O Arce, Exato. você O Arce. e o Dentinho. Isso. É o jogo que o narrador até fala, tem o Arce sai na que ele cara sai na do gol, cara, é. chuta pra frente, o cara, puta que pariu, Arce! Foi esse Lembra, mesmo, cara? é esse mesmo. Pô, esse jogo a gente teve 1 milhão de chances de fazer gol. Caralho. 1 milhão. Eu lembro que na época era o Andrés falou assim, vocês ganharam o jogo, hoje é tanto. O Andrés tinha acabado de entrar, né? O do Alib, O Andrés era acabado de do entrar. Alib ele sai, sei lá, faltando 10 jogos, acho, isso. pra acabar. É. No meio do Teve segundo vários turno, protestos da alguma coisa torcida. Isso, Fora assim. do E aí Alib. entra o Andrés. E aí tem esse jogo que a gente teve 1 milhão de chances, não fez o gol, aí o Allan Kardec A bola bateu cabeceia nele e lá, entrou, bate Bate no na Fábio vai bater, Ferreira, é uma entra, confusão. faz o gol. E aí vai jogar contra o Grêmio lá, que aí, pô, lá Aí já eu tava- nunca vi a primeira vez que eu vi a torcida do Grêmio e o Inter junto, pô. A gente tava saindo do hotel, torcida do Grêmio e do Inter abraçado. Você assim. viu isso Eu aí vi, no pô, do juro. ônibus? No ônibus. Série B, vai jogar Caramba. Série B. Os caras pulando, falando, meu, que isso? Pô, Grêmio e Inter, rivalidade dos caras, os caras torcendo junto pro Corinthians e... Você viu o tamanho Lá do... na porta do hotel do Lá na Corinthians. porta do hotel, pô. Você viu o tamanho do Corinthians, né?